Você já brincou alguma vez de esconde-esconde, pega-pega? Eu não sei qual o nome que tinha no seu tempo, né? Mas tem nomes diferentes. Quando eu brincava desse pega-pega, era piquitá que se chamava. Mas eu sou de São Gonçalo, né? Que é um lugar distante daqui. Então, você já brincou disso? Esconde-esconde, né? Um se esconde e o outro sai para procurar. Pô, a garotada aqui, ó, novinha, com certeza, brinca disso até hoje, né? Aí, valeu, cara. Um coleguinha se esconde e aí a gente vai à procura desse colega. Meus filhos, pô, se amarram em brincar disso, mas o que é interessante é o seguinte, que eles ainda não foram atingidos, assim, por essa competitividade que há no nosso mundo, e aí eles acham muito mais engraçado ser achados do que continuarem ali escondidos, entendeu? A nossa cabeça vai mudando ao longo do tempo, aí a graça é a vencer, né? A qualquer custo. Então a gente até arrisca a nossa vida para se esconder num lugar bem difícil de ser encontrado. Mas os meus filhos não, eles se escondem num lugar facinho. Eu pergunto, pode ir? Aí eles falam, pode ir, eu já sei onde está. Quando eles respondem, né? Pode ir, eu já está ali. Aí eu até enrolo um pouquinho e tal, mas já estou sabendo. Aí chega a hora de encontrar. Cara, eles ficam tão felizes, eles ficam, sabe, totalmente animados. Esse pega-pega é igual. Eles correm assim, né, para fugir. E aí depois, quando eu estou chegando perto, eles correm na minha direção assim, me abraçam. É bem legal. A gente vai ler um texto de um profeta que achou que ele pudesse fugir de Deus, assim, ou se esconder de Deus. Um homem chamado Stuart Olyott, que comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente foge de Deus, é como se a gente fosse uma criança correndo em volta de uma casa. E a gente corresse, ao passo que a gente corre longe de Deus, a gente está dando a volta para a gente se encontrar com Ele depois. E a gente, na verdade, está correndo na direção dEle. A gente vai ver nesse texto que Jonas fugiu de Deus, mas a todo momento ele era encontrado pela misericórdia de Deus. Jonas cai no mar, mergulha, e ele faz um mergulho na misericórdia de Deus nesse livro o tempo inteiro. Você já fugiu de Deus alguma vez na sua vida? Sim? Você já achou que seria possível se esconder de Deus? Vamos ler esse texto então? Jonas capítulo 3. A gente vai ler o capítulo que é curtinho. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Amém. Esse texto é um texto bastante interessante. Para você entender esse capítulo, você tem que entender os capítulos anteriores. Você já deve conhecer essa história. Vou fazer um resumo bem breve para você, mas gostaria de te convidar, se você se dispusesse também,
a ler esse livro depois na sua casa, o livro completo, você vai entender essa mensagem, eu acho que de uma maneira muito mais correta, assim, mais justa, mais apropriada. No capítulo 1, você vai perceber que Deus chama Jonas pela primeira vez, por isso que aqui no capítulo 3 está pela segunda vez. Então Deus chama Jonas e chama com uma missão, ele tinha que se levantar e ir para uma terra, e ele tinha que falar, ele tinha que pregar contra essa terra. Jonas não vai para a terra, vai para o mar. Jonas não prega, se cala e dorme. Deita no fundo de um navio e começa a esperar para ver o que ia acontecer. A gente, num primeiro momento, não entende por que Jonas faz isso, mas parece que ele tinha uma boa visão, assim, de política do seu tempo, daquilo que estava acontecendo no seu tempo. E a história era a seguinte: nesse tempo se levantava um novo povo, e esse povo tinha uma capital que era Nínive, e esse povo era bastante forte e violento, e vencia seus adversários na batalha, só que vencia de modo sanguinário. Então os ninivitas, numa batalha, eles não iam somente para vencer, mas eles iam para causar violência e terror naquele tempo. Então a onda dos ninivitas era deixar as pessoas, não vou entrar em detalhes, beleza? Eu ia entrar em detalhes, mas não vou. Deixar as pessoas sangrando e tal, até morrer. Quando Jonas ouve que Deus o manda pregar contra a cidade, ele já entende que Deus é misericordioso, ele pensa assim: poxa, se Deus está falando para eu falar sobre juízo contra aquele pessoal, é porque na verdade Ele vai salvar aquelas pessoas, e ele declara isso no capítulo 4, logo depois, se você continuasse a leitura, você ia perceber. E ele, não querendo que aquele pessoal continuasse a viver, ele pensa assim: poxa, não vou falar nada, para ver se Deus de repente destrói aquela cidade. E é isso que acontece. Ele então tenta fugir, e ele chega num porto, e tem justamente no porto um navio para o fim do mundo, para uma terra chamada Tarsis. Tarsis era num lugar muito longe, que hoje a gente entende como Espanha, provavelmente. Mas Tarsis era literalmente o fim do mundo conhecido. Então, assim, o que tinha depois disso? Ninguém sabia o que tinha depois. E mais ainda, a Bíblia no livro de Isaías vai dizer que Tarsis é um lugar tão longe, que é um lugar que nunca ouviu falar de Deus. Então o que ele pensa assim: poxa, eu vou para um lugar que Deus nem existe, se possível for, né? Eu vou para um lugar que nunca ouviu falar de Deus. Eu vou fugir de Deus e vou para esse lugar. Parece que está tudo dando certo. Sabe, às vezes na nossa vida é assim, né? A gente tem essa falsa impressão muitas vezes de que se o vento está soprando a nosso favor, é como se Deus estivesse abençoando a gente, ainda que a gente esteja fazendo alguma coisa muito errada. E às vezes a gente está fazendo certo, mas o vento não está soprando a favor, não. E a gente pode ficar confuso, como o profeta ficou. Cara, parece, né, que afortunadamente, parece que para a sorte do profeta, tem um barco para o fim do mundo, ele gasta o seu dinheiro, compra a sua passagem, entra no barco e começa a dormir. A gente vai perceber que acontece então uma tempestade, os marinheiros entendem que aquilo ali não é coisa normal, cara, isso é coisa misteriosa, divina, alguém aqui está amaldiçoado nesse barco, o barco vai começar a afundar, a gente tem que resolver, senão todo mundo vai morrer. E aí de repente eles encontram um cara dormindo, é Jonas dormindo. Esse mesmo cara, Stuart Olliott, ele vai dizer assim, que entre Jonas e a eternidade há um pedaço de madeira. Jonas acha que pode se esconder de Deus dentro de um barco de madeira, num porão. Jonas acha que ele consegue, né, se defender assim da vontade de Deus dentro daquele barco. A tempestade acontece, o pessoal lança sorte, é uma tradição daquela época, a sorte cai sobre Jonas. Jonas, é você, o que aconteceu? Ah, eu sou servo do Deus vivo, Deus que domina céus e mares. O erro está comigo, ele assume, um cara corajoso, podem me lançar no mar e a coisa vai se resolver. Então eles pegam Jonas, os marinheiros oram a Deus, Jonas
a contragosto, é o pregador mais eficaz da história. Ele prega e todo mundo se converte. Antes dele pregar, os marinheiros já se convertem, oram a Deus, fazem sacrifícios a Deus, jogam Jonas no mar, vem um grande peixe e engole Jonas. O peixe é a distração do livro. É o momento que a gente fica pensando assim, pô, como assim um peixe engoliu uma pessoa? Essa é a parte que meus filhos mais gostam da história, é a parte que a gente acha mais estranha. Poxa, um peixe engolir. Engolir é mole, né? É difícil a pessoa ficar viva. E foi isso que aconteceu 3 dias depois. Jonas estava vivo. Não se distraia com essa parte do peixe. Deus pode fazer qualquer coisa, obviamente. O peixe não é o mais importante da história. O mais importante da história é Deus agindo com misericórdia o tempo todo nesse livro. Cara, esse livro é um mergulho realmente na misericórdia de Deus, né? Esse livro é um livro impressionante. Você lê esse livro, você fica apaixonado por essa história. Cara, como Deus é bom, como Deus é rico em misericórdia, como Deus foi bom com a gente, como Ele foi rico em misericórdia com a nossa vida, quem éramos nós. Cara, como a gente foi alcançado pela graça, como a gente, tendo fugido de Deus a vida toda, como a gente tendo tomado o caminho errado, como a gente sendo inimigo de Deus, a gente foi poupado, a gente foi chamado de amigo. O nosso grande amigo deu a vida por nós. Esse livro fala sobre isso tudo. Jonas é um homem tão amargurado, tão intragável, tão amargo, literalmente, que o peixe não consegue engolir ele direito e o vomita na praia, não é isso? Aquele amargor assim na boca. O peixe vomita Jonas na praia e a gente está no capítulo 3. No capítulo 3, a gente vê a graça que vai se derramar sobre o povo de Nínive, se derramando primeiro sobre Jonas. Jonas tem uma segunda chance. Deus fala mais uma vez com o profeta, pela segunda vez. Cara, esse aqui é um dos versículos que eu acho mais bonitos de toda a Bíblia. É Deus insistindo com uma pessoa, é Deus querendo ganhar um único coração, é Deus falando com o profeta mais uma vez. Jonas, pela segunda vez, vai e prega contra aquela cidade. Você vai perceber aqui nesse texto que Jonas deve fazer isso correndo, porque o texto dessa informação, a cidade era tão grande que você precisava de 3 dias para percorrer a pé. Jonas faz isso em um dia. Ele prega uma frase a contragosto, correndo provavelmente, e correndo bem. Tem a galera que participa de corrida aqui, né? O Charles aí, mais alguns. Sabem o que é pace? Você sabe o que é pace da corrida? Não? Vou te explicar para você entrar para esse mundo da corrida também. É o seguinte, quantos minutos que você gasta para fazer 1 quilômetro? Aí isso é chamado de pace. Aí quanto menos minutos, melhor, que você está correndo mais rápido, aguentando mais. Tranquilo? Vamos correr aí essa semana todo mundo? Então, cara, o pace de Jonas era diferente do meu. Meu pace é péssimo. É péssimo o meu. Mas o dele não, o dele era bom, ele estava em forma. Cara, ele correu, em um dia ele percorreu aquele caminho. Um cara estranho, de um jeito estranho, diz uma frase estranha, essa cidade vai ser subvertida. Quando a gente lê na versão antiga, né, que é subvertida, destruída, a gente vê que a mesma palavra que está sendo usada nesse momento foi usada para Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi uma cidade destruída, mas foi destruída, subvertida como? Fogo e enxofre. Então é como se Jonas estivesse declarando o mesmo juízo para aquela cidade. Ó, vocês vão ser destruídos desse jeito que foi Sodoma e Gomorra. Inesperadamente o povo se converte, inesperadamente o povo se arrepende. E essa é a primeira lição que a gente vai ver desse texto. Primeira lição, o arrependimento é marca da verdadeira conversão. O arrependimento é a marca da verdadeira conversão. Nessa época, as pessoas não se arrependiam só por dentro, então a gente consegue vivenciar essas coisas de modo muito mais interiorizado. Então eu fico ali no louvor, quietinho, às vezes eu choro ali quietinho, ninguém está vendo. Eu sou uma pessoa meio tímida, assim, introvertida, sou meio devagar.
Sou meio lerdo, na verdade. Meio lerdo. Cara, nesse tempo não. O pessoal fazia, mas fazia para fora, entendeu? Com gestual. Então o arrependimento era o quê? Você pegar terra, jogar na cabeça, pegar pano de chão, se vestir com pano de chão, tirar suas roupas. Pô, comprei essa camisa ontem aqui, não sei se vocês gostaram, para pregar hoje. Não tem essa história, você tira a sua roupa, você veste o pior, o trapo, você joga a terra na cabeça, e aí você demonstra que você está com o coração daquele jeito. É você dizendo para Deus, ó, meu coração está em trapos, meu coração é um pano de chão, meu coração está sujo. Deus, me salva, tem misericórdia de mim, eu estou arrependido. O que é o arrependimento? Mudar de direção, é se converter. Eu costumo dizer que o nosso arrependimento, cara, é tipo o volante de um Fusca. Não sei se você tem um Fusca, pô, não fica ofendido não, beleza? Mas é o seguinte, eu amo Fusca, amo. Pô, eu acho o carro mais lindo de todos. O mais bonito para mim é o Fusca. Estou falando sério, é o carro que eu acho mais legal. E eu queria muito comprar um Fusca, até o dia que eu dirigi um Fusca. Aí eu mudei de ideia na mesma hora. Beleza? Depois eu pego uma carona contigo se você tiver um Fusca. Mas eu deixo você dirigir. Cara, o carro é muito duro. Entendeu? O volante. Você faz força mesmo para o negócio virar. É no braço, né? Não é? Hoje em dia é molezinha. No Fusca não, você tem que virar na marra. A conversão, cara, é dura. O volante do nosso coração está indo sempre para o lado errado. E a gente está sempre entrando na rua errada. Mas não, a gente tem que ligar a seta de volta e puxar esse volante todo dia. Isso é conversão, mudar de caminho, mudar de rota, mudar de mente, mudar de vida. Esse pessoal demonstrava desse jeito, e eles se arrependeram da violência que eles cometiam durante as guerras, durante as batalhas. Para a gente se arrepender, a gente deve confessar os nossos pecados, a gente deve dizer os nossos pecados nominalmente. Eu sei que assim, já houve um dia em que a ficha de repente caiu na sua vida, como caiu na minha também, o dia que eu entendi o Evangelho, cara, e esse dia foi um dia de choro amargo e de alegria ao mesmo tempo, né? Esse misto de emoções que você se arrepende muito e você se alegra muito depois. Mas ainda que isso já tenha acontecido com você, isso deve acontecer na nossa vida, na verdade, como cristão, constantemente. Então, eu me deparo muitas vezes, cara, na minha casa, fazendo comida, lavando louça, sei lá, e aí Deus fala comigo, cara, e me mostra alguma coisa que eu fiz no passado, algo totalmente nefasto, algo totalmente horrível, e eu me arrependo daquilo completamente, sabendo que Deus me perdoou, sabe? Mas eu entendo que a minha vida tem que ser transformada naquele sentido, e há tantas coisas ainda hoje que a nossa vida precisa ser transformada. Confissão de pecado, choro amargo, soluçante, soluçar de tanto chorar, mudança de vida, isso é arrependimento. É o mentiroso que fala a verdade, é o homem que cobrava impostos injustos e declara que vai ressarcir a todos aqueles que ele defraudou, que ele fez o mal, que ele roubou. É assim, isso é a verdadeira conversão. Foi isso que aconteceu na nossa vida, não foi? A segunda lição que esse texto mostra para a gente é que pregar contra é pregar a favor. Percebe que Deus está falando sempre assim, prega contra a cidade, prega contra a cidade. Só que Jonas está entendendo que é a favor da cidade, é a favor da cidade, por isso que ele foge. O profeta entendia o coração de Deus. A Bíblia diz coisas que não são muito palatáveis, assim, muito agradáveis ao nosso gosto, ao nosso paladar, entendeu? Aqui, meu amigo, não tem um milkshakezinho assim, beleza? Tem algumas coisas aqui na Bíblia que são duras de serem ouvidas. A Bíblia fala de pecado, Jesus fala bastante de pecado e de inferno. Jesus é o cara que mais fala de inferno aqui na Bíblia, se você quer saber.
A Bíblia fala de condenação eterna, a Bíblia diz que algumas pessoas vão ser condenadas eternamente. Isso significa que elas não vão deixar de existir, vão ser aniquiladas de uma hora para outra. Não, 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 vão viver no inferno eternamente. É o que a Bíblia diz, a Bíblia chama pecado de pecado, a Bíblia não precisa ser mudada, modificada, atualizada, nada disso. A Bíblia diz que machismo é pecado e você não pode ser machista dentro da sua casa. A Bíblia vai mostrar pra gente que feminismo é pecado também, você não tem que ser uma feminista dentro da sua casa. A Bíblia vai mostrar que qualquer rivalidade entre homem e mulher dentro de casa é péssimo, destrói o nosso casamento. Isso obviamente é pecado. A Bíblia vai dizer que materialismo é pecado, se apegar aos bens materiais, se apegar ao dinheiro, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A Bíblia vai dizer que a homoafetividade é pecado, a mentira é pecado, a inveja é pecado, e tantas coisas que passam na nossa cabeça dia e noite são pecados. E até o bem que a gente faz, quando a gente não faz para a glória de Deus, é pecado, é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia chama pecado de pecado. A gente tem que entender isso, pregar contra é pregar a favor. Tem uma outra questão dentro desse ponto aí de pregar contra e a favor, que é a seguinte: Jonathan Edwards, que é um cara que leu essa Bíblia aqui e tal, um crente antigo, ele vai dizer que a gente tem que sempre ler a Bíblia contra a gente. Então sempre a gente tem que olhar para esse texto, pensando assim, poxa, mas o nosso coração é duro como o desse cara, de Jonas, não achando assim, pô, é claro que eu não sou diferente dele, sou muito melhor do que ele. Não é assim que a gente tem que ler, a gente tem que ler a parábola do joio e do trigo, e pensar assim, quem somos nós, quem sou eu? Eu tenho que me autoavaliar, me examinar, clamar pela misericórdia o tempo todo. Porque a partir do momento que eu me acho justo, se não for por causa de Jesus Cristo, justificado em Jesus Cristo, eu estou perdido diante de Deus. E aquele que ora dizendo assim, eu sou mais justo do que o outro, não recebe perdão, mas aquele que ora, Senhor, não tem nem coragem de olhar para cima, esse recebe perdão. Glorificado seja o teu nome, Senhor, que o Senhor revelou essa mensagem, os teus mistérios, aqueles que eram pequeninos, como disse Jesus Cristo. Amém. Para entender a boa notícia do Evangelho, a gente tem que entender a má notícia. A má notícia foi que os nossos pais escolheram pecar. Todos nós pecamos, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos se separaram de Deus, todos pecaram. Todos precisam de Jesus Cristo. Quando sair essa vacina agora aí, que vai sair se Deus quiser, quando sair, essa vacina aí para Covid, poxa, a gente não vai ficar felizão? Pô, saiu a vacina tal, a gente vai ficar feliz. Para a gente compreender a importância da vacina, a gente compreende a importância da doença, sim, né? O tamanho da doença. Para a gente entender, cara, a bênção de Jesus Cristo, a gente tem que entender o mal do pecado, do nosso coração pecaminoso, do nosso coração inclinado para o mal, como a gente sempre foi inimigo de Deus. Aliás, a própria inimizade éramos nós. Assim tem que ser o nosso coração. Para entender a boa notícia, é preciso entender a má notícia. Jonas prega, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Não há um doce nessa fala, não há um mimo nessa fala, não há nada de agradável. 500 mil pessoas se convertem aproximadamente. No final do livro você vai ver que Deus vai falar com Jonas assim, poxa, você teve pena de uma planta, eu não teria que ter de 120 mil pessoas que não sabem fazer distinção entre a mão direita e a esquerda? Quando é que você aprendeu o que era direita e esquerda? Meus filhos não sabem ainda. Você já aprendeu? Tem gente que até hoje não aprendeu, né? Às vezes eu até faço assim para lembrar, confesso, que a mão que eu sei estalar, a que eu sei, né? Pô, direita, aí eu dou aquela estalada disfarçadamente assim, né? Sem ninguém ver. Poxa, essa daqui, direita, que é que eu estalo, a esquerda não sai, a direita sai. Quando a gente é criança, a gente não sabe a diferença, né, da mão direita para a esquerda.
É isso que Deus está falando, tem 120 mil crianças nessa cidade. Poxa, e todos os adultos, sei lá, mais de 500 mil pessoas. E Deus tem misericórdia desse povo com essa mensagem. Pregue contra a cidade. E aí você vai pregar a favor. Não significa que a gente seja ignorante, que a gente seja, né, uma pessoa horrorosa. Né? Não significa que a gente seja o chato, a pessoa indesejável, a pessoa pior de todas. A gente não vai fazer isso com ira, vai fazer com amor, né? Com todo o amor. O mesmo amor que Jesus tratou a gente. É a forma como a gente deve tratar as pessoas. Terceira e última lição: a eficácia da mensagem não depende do pregador. Aleluia. Se dependesse, cara, ninguém se levantava para estar aqui pregando a palavra. Ninguém teria coragem de fazer isso. A eficácia da mensagem não depende do pregador. Por isso que a gente está aqui nessa noite. Aleluia. O maior avivamento da história, o maior avivamento registrado pela Bíblia. Lembra de Atos? 3 mil convertidos, 5 mil convertidos, 500 mil convertidos. O maior avivamento da história, um pregador de má vontade que pregou correndo uma frase. O maior avivamento da história. Isso vai retirar alguns ídolos da nossa cabeça, isso é bom. Se você, ao me ver, né, chegando aqui no púlpito, fica triste, e eu não fico, né, que eu estou rindo. Cara, não fica não. Ah, vai pregar a pessoa que você curte. Poxa, esquece isso. É Deus que faz a obra. Tem alguém na internet aí que você gosta? Eu gosto de vários. Mas eu entendo, cara, que é Deus falando no meu coração. Não é aquela pessoa ali, não. Pô, a gente conhece ser humano. Você tem quantos anos, cara? Há 38 anos, sou novo. Não parece, né? 38 anos eu conheço ser humano. Ser humano é ser humano. É Deus que faz essa parada, cara. É Deus que faz essa obra. Para que a gente vai estar aqui domingo após domingo? Isso aqui é absurdo. Mas a gente está aqui porque é Deus que faz essa obra, é Deus que toca no nosso coração. É Ele que incendeia, é Ele que faz arder, entendeu? É Ele que, quando Ele fala, arde o nosso coração. Como os discípulos no caminho de Emaús, né? Arde o coração. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com o que a gente faz, com a nossa força. Não tem nada a ver com a gente. Se a gente tem um preferido, poxa, a gente tem que deixar de besteira. Beleza, isso é pecado. A gente tem que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Tem que ser assim. E toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Ele, somente a Ele. Aleluia. 2 exemplos para você entender da história da igreja. Cara, uma vez um cara chamado David Brainerd. Esse cara ia pregar para uma tribo indígena, não tinha ninguém para traduzir, ele falava numa língua, a tribo em outra. O único tradutor que ele arrumou foi um cara que estava bêbado, naquele dia era o único que tinha, quem sabia as 2 línguas. E aí era o que tinha, ele tinha que pregar, colocou o cara lá, e ele pregou, e o bêbado interpretou, e as pessoas se converteram. É Deus que faz, cara, é Deus que faz, entende? Jonathan Edwards, que é amigo, o outro que eu citei, né? Amigo do Brainerd, escreveu um sermão, jovem, foi pregar para sua igreja, não tinha coragem de olhar para as pessoas, colocou o papel no rosto do sermão que ele escreveu e pregou assim, ó, olhando para o papel para não olhar para o rosto de ninguém. Naquela noite teve um avivamento naquela igreja, né? Cara, é Deus que faz. Quem explica isso? Aleluia, obrigado, Senhor. É o Senhor que faz a obra. Muito obrigado. A mensagem pertence a Ele, a eficácia pertence a Ele. A gente tem que ser só fiel e pregar a palavra. Eu, nesse âmbito aqui, estou falando no âmbito público, né? Estou ensinando publicamente um galerão. Mas é você, na sua escola, no seu trabalho, você com os seus amigos lá que são militares, não é isso? Você com seus colegas que são médicos lá no seu plantão. Cara, eu não vou chegar até eles não me conhecem, sou nada para eles não vão nem me ouvir. Mas você não, você conhece eles, você é crente,
Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Você prega melhor do que eu para eles. É assim. E a palavra vai ser eficaz na sua boca. É assim que vai ser. Porque é Ele que faz essa obra. Primeira aplicação. Devemos nos arrepender. Cara, quando a gente olha para esse texto, a gente é o ninivita e a gente é Jonas. É a gente que precisa de arrependimento. É necessário que a gente se arrependa, é necessário que a gente entenda que o alimento não tem tanta importância, a comida, que a nossa roupa não tem tanta importância, que o nosso dinheiro não tem tanta importância, que nada tem importância diante da importância e da beleza e da riqueza que foi a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele que foi esmagado no nosso lugar. A gente tem que se arrepender de tudo que a gente fez de mal, de toda a ofensa que a gente fez à sua santidade, de toda vez que a gente fugiu da sua vontade, de todas as vezes que a gente errou o alvo. A gente precisa se arrepender, o arrependimento tem que começar na nossa vida. Se isso nunca aconteceu com você, convido a você para essa noite colocar a sua vida diante de Deus, examinar a sua vida diante de Deus, hoje. Pede para Deus te esclarecer, te mostrar, te iluminar. Pede para Deus mostrar o tamanho da sujeira do seu pecado, assim como Ele fez na minha vida, assim. Como que no passado, com 15 anos, Deus mostrou que eu era totalmente imundo diante dEle, mas que pela beleza do sangue de Jesus Cristo eu seria purificado de todo pecado e seria chamado Filho de Deus, Filho de Deus. Esse foi o poder dado a todos aqueles que foram chamados pela sua graça, o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Segunda aplicação, devemos ser fiéis à pregação do Evangelho. Então é isso, irmãos. Poxa, você vai ser eficaz na sua pregação, e as palavras que são pregadas aqui na igreja são eficazes também. Por quê? Porque Deus vai fazer essa obra eficaz, é Deus que vai tornar essa palavra eficaz. E se a gente pudesse, assim, levantar hoje testemunhos aqui, assim, de pessoas que pudessem se levantar e dizerem, né, o quanto que elas eram totalmente inalcançáveis pelo Evangelho, quanto que o coração era totalmente endurecido e duro e cheio de pecado, e como que essa obra seria completamente impossível se não fosse, né, para Deus. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. A gente passaria a noite toda aqui falando da nossa vida. Eu e vocês, né, cara, o que que Deus fez na nossa vida? O que que Deus fez? Aleluia, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E continua fazendo, né? Até o fim. Terceira e última aplicação. Devemos entregar o nosso coração a Deus. Nós devemos entregar o nosso coração a Deus. É isso que esse livro mostra. Eu acho sempre estranho, assim, eu leio, esse livro me comove, e essa história é a minha história. Eu sempre me vejo na figura desse profeta aqui. É interessante que às vezes Deus age com graça, assim, e a gente não entende, né? Como que o profeta, no final, ele não entende, cara, a misericórdia de Deus, e o livro termina em aberto, né? Esse livro termina em aberto como a parábola do pai amoroso, né? Dos filhos perdidos, né? O
O filho mais velho que não entende, o pai o chama e diz: meu filho, a gente tem que se alegrar. Seu irmão estava morto e reviveu. E a gente não sabe qual é a resposta, né? Qual é a resposta do profeta Jonas. Esse livro termina com uma pergunta, é Deus fazendo uma pergunta para o profeta. A parábola termina, a gente não sabe qual é a reação do filho mais velho. Qual o próximo passo do profeta? Qual o próximo passo do filho mais velho? Qual o nosso próximo passo? Às vezes Deus age com graça, sinaliza a sua graça e a gente não consegue enxergar, né? Mal comparando, mas é uma história que eu gosto muito. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi mandar flores no aniversário de uma menina da minha escola. E eu tinha todo o interesse por aquela menina, beleza? E estava orando e tal, para que aquela menina fosse a minha namorada. E aí eu resolvi mandar flores. E era um tempo, assim, que mandar flores não era algo muito fácil. Hoje é tudo fácil, internet, você resolve tudo. Mas antes não, era algo um pouco mais complexo, e eu sem dinheiro e tal, mas consegui dar meu jeito e enviar flores para ela. E ela me convidou para o seu aniversário. Só que eu fiz um bilhete todo bonito e tal, e flores, e ela recebeu aquilo antes, e aí depois eu cheguei à sua casa. Quando eu fui à casa dessa menina, que se tornou minha namorada, e hoje é minha esposa, né, tem o nome gravado aqui nessa aliança, eu já cheguei como namorado dela, a família dela me recebeu assim: ah, chegou o namorado da Raquel. Só que até então eu estava esperando a hora que eu ia pedir, entendeu? Tipo assim, poxa, mas teve flores, teve o bilhete, né? Só que eu era meio lerdo assim, e tímido, muito lerdo, na verdade, meio não, muito, e tímido. E aí eu ficava assim, não, mas vai ter uma hora que eu tenho que falar, né? Eu vou ter que alguma hora falar alguma coisa. Mas quando eu cheguei, eles falaram: aqui, o namorado de Raquel. E tudo estava resolvido. Entende? Só que, por mais estranho que pareça, num primeiro momento eu fiquei chateado. Que eu pensei assim, poxa, mas eu não falei ainda aquilo que eu tinha que falar, né? Eu não falei. Mas, cara, não interessa, já resolveu, pô. Você já chegou, já é o namorado de Raquel. E aí, entende? Às vezes Deus acena para a gente com a sua graça. E a gente fica com a cabeça meio assim, esquisita. Pô, mas era assim. Claro que é, cara, claro que é. É assim, no reino de Deus é assim. Jonas foi surpreendido pela bondade de Deus. Esse foi o dilema dele. O problema não era o mal, o problema era o bem. Deus era bom demais. E ele achou isso estranho. E Deus insiste com ele. O medo, o senso de justiça, a visão de mundo, isso tudo ainda ocupava a cabeça, o coração do profeta. No coração dele só tinha que ter lugar para Deus. Tinha que deixar isso de lado. Olhando para a gente, há muito o que fazer ainda nessa obra que a gente está vivendo. A gente está vendo esse espaço bem maneiro. Tem coisas que a gente já entende que só Deus pode fazer, graças a Deus. Mas a gente deve entender, cara, que por mais que Deus alcance 500 mil pessoas, como foi nesse dia de avivamento aqui, né? Cara, Deus quer alcançar o nosso coração. Você consegue entender? Então a gente está participando dessa obra aqui, pô, uma obra maneira, a gente está esperando que Deus derrame o seu poder de modo extraordinário, coisa que só Ele pode fazer, e alcançar milhares de pessoas. Mas antes disso, Deus quer alcançar o seu coração, o meu coração, entende? Entende? Deus quer o nosso coração. Antes disso, a gente está no meio da obra, a obra continua, você percebeu? Né? Que a obra continua. Mas a gente não pode deixar isso ofuscar essa verdade tão bonita do Evangelho. Deus quer o nosso coração. Ele está chamando a gente agora. Ele não está chamando agora os de fora, está também. Mas esquece isso agora. Agora é o seu coração, é você e Deus. Ele está diante de você.
te chamando pelo nome, insistindo com você, como ele fez com esse profeta tantas e tantas vezes, como ele insistiu com Jonas. 500 mil corações, Deus queria mais um. Quantos corações nós iremos alcançar? Deus quer mais um, o seu. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome para sempre. O Senhor é o Deus de graça e de misericórdia. Nós recebemos o teu reino, um reino de justiça, paz e alegria. Nós não compreendemos por que o Senhor nos chamou. Nós não compreendemos, Pai, nenhum valor havia em nós, nada de especial em nós, Senhor. Mas foi do teu agrado e nós te glorificamos que os pequeninos desse mundo fossem chamados pelo teu evangelho, para que eles não pudessem se gloriar. Assim foi com a nossa vida, Senhor. Toda a glória é tua. Antes de tão grandiosa obra, Senhor, trata do nosso coração. Insiste com o nosso coração, Senhor. Não deixa o nosso coração se afastar de Ti, nem da Tua vontade, nem da alegria da Tua salvação, do Teu reino, da Tua misericórdia, de toda a paz, de toda a beleza que o Senhor nos apresentou, Senhor. Nem por um minuto, nem por um instante. Que o nosso coração seja Teu completamente, Senhor. É isso que a gente pede. Senhor, toma o coração dessa igreja, Pai. Essa igreja seja Tua, Senhor, para que ela possa ser usada realmente para a Tua honra e glória. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém.